Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Diana, que vai compartilhar com a gente um pouco do seu processo de maternidade e também amamentação. Legal, obrigada, Grazi, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando de um tema que para mim é muito caro, muito nobre, inclusive, porque realmente precisa de muita informação. Bom, meu nome é Diana, eu sou mãe do Raul, de 7 anos, e da Selena, de 4. O Raul eu amamentei até 2 anos e 4 meses. Quando ele desmamou, eu já estava grávida, né, da Selena. E a Selena eu amamentei até 2 anos e 10 meses. E isso também foi favorecido porque, como eu estava na pandemia, né, amamentando ela, então pude ficar com ela um pouquinho mais de tempo ali depois dos 2 anos, né? Então isso facilitou bastante. Ótimo, Di. E conta pra gente como surgiu o seu desejo de amamentar. Legal. Bom, eu venho de uma família grande, né, de muitas mulheres que tiveram muitos filhos então eu sempre tive essa referência, né, dentro de casa. Então amamentar era uma coisa natural, né, de família mesmo. Então eu não achava estranho, não era uma coisa longe da minha realidade. Então via muitas mulheres amamentando e a referência eu acho que ela é muito importante nesse sentido. Mas durante a gestação, a gente tem muita preocupação com coisas do desconhecido, né? Você está lidando com o desconhecido. Então, grávida, a sensação de estar grávida, como que é o parto, vem muita preocupação daquele momento de maneira muito isolada. Então, a amamentação, ela está ainda muito longe, parece estar muito longe desse processo. O que para mim, eu acho que foi o ponto aonde eu mudaria se eu pudesse voltar na história no meu primeiro filho. Então, eu poderia ter lido mais sobre isso, poderia ter me preparado melhor. Então, socialmente também você tem uma questão, né? A preparação da sociedade para isso também é um pouco diferente. Um exemplo você vai fazer o chá de bebê com a sua família, é muito comum você ter sugestões de listas. Você vai em lojas, muitas vezes, eles te dão sugestões de listas de presentes para as crianças. E nelas sempre tem alguns itens que podem, inclusive, atrapalhar a amamentação, né? Como bicos artificiais, essas outras coisas que a gente vai comentar. Mas socialmente ainda a gente precisa discutir um pouco sobre isso e, na verdade, na gestação não tive, né, essa questão. Então, foi muito depois, né? Então, assim, quando eu tive o Raul, eu tive muito apoio. E já na maternidade eu tive uma enfermeira maravilhosa que me ajudou muito, assim, as primeiras mamadas ela já encaixou o bebê da maneira correta, olhou se o lábio dele estava certinho, se a pega estava correta. Ela acompanhou todas as primeiras mamadas, então esse apoio ele começou já desde a maternidade e seguiu por todo o tempo de amamentação. Que legal, Di. Então dá pra ver que entre um filho e outro teve muita diferença nesse processo, né? Muitas diferenças de amamentação. Mesmo, né, que você já tivesse amamentado um filho, a outra amamentação foi bem diferente. Sim, foram 2 experiências completamente diferentes. Né, o Raul, eu era cercada de insegurança, né? Primeiro filho, você quer acertar, mas você acha que você está errando o tempo inteiro. O Raul eu tive muita fissura no seio, tive muita dúvida da questão da pega, do que estava certo, o que estava errado. É uma culpa, uma sensação de culpa o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, quando você está cercado de pessoas que te ajudam, então a pediatra dos meus filhos era uma pessoa maravilhosa, então ela sempre me incentivou, o meu marido sempre me incentivou, a minha mãe, a minha sogra, então eu tive uma boa rede de apoio. E eu acho que, além disso, eu fui agraciada com informações de qualidade na internet mesmo, né? Então, tem informações que não são tão boas, mas eu caí numa rede de apoio muito bacana. Na internet tem um grupo de apoio à amamentação que realmente foi fundamental. E ter acesso à informação de qualidade, respaldada em artigos científicos de grande valor, realmente, e que apoiam a mãe em suas dúvidas, acolhe primeiro suas inseguranças, isso foi fundamental. Mas não foi fácil. Então, hoje, assim, eu atribuo o sucesso da amamentação do Raul, primeiramente, onde tinha mais questões, e da Selena, obviamente, à rede de apoio, ao fato de ter informação de qualidade. Agora, quando eu tive a Selena,
o conteúdo já estava aqui, o meu filho já estava grande, então foi ótimo. Então, da Selena foi super tranquilo, apesar de ter sido durante a pandemia uma boa parte, metade desse tempo foi, ou mais da metade desse tempo foi mais ali durante a pandemia. Teve esse dificultador que foi diferente do Raul, mas foi um processo mais leve, foi um processo em que eu já estava empoderada, então isso já me ajudou bastante. E qual você acha que foi o seu momento mais desafiador na amamentação? Qual você acha que foi o seu maior desafio? Eu acho que a insegurança ela é muito natural, né? Na maternidade a gente tem muitas inseguranças, assim. Mas como eu disse, como eu falei que eu tive acesso a muita informação de qualidade, então esse empoderamento me ajudou muito a ter certeza de que esse era o caminho, de que eu tinha que procurar informação, eu sabia onde buscar informação quando eu tinha alguma dúvida. Mas eu acho que o principal ponto para mim foi a volta ao trabalho, que isso foi muito difícil achar na internet, foi muito difícil achar referência, eu não tinha nenhuma referência. As referências que eu tinha eram todas ligadas à amamentação artificial, né, ou com leite artificial, na verdade. Então, essa foi a maior dificuldade, né? Então, de encontrar segurança, o apoio de pessoas que tivessem passado por esse processo, tiveram sucesso e que eu pudesse me apoiar. Então, isso foi a maior parte. Então, como congelava o leite, como era a parte da ordenha. Então, às vezes, eu não tive muitos momentos longe do Raul, né? Que foi o primeiro caso. Durante o meu período de licença maternidade, porque eu alimentei em livre demanda o tempo inteiro. Então, mas assim, uma horinha ou duas que passava do tempo que normalmente ele mamava, eu já empedrava e eu ficava com essa insegurança. Como é que vai ser no trabalho, né? Ficar 8 horas trabalhando, como é que vai ser essa demanda? Eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa onde tem um cantinho dedicado para isso, então acho que esse é um ponto legal da gente falar do quanto que as empresas podem se preparar para acolher a mulher, né, no retorno à licença maternidade. Então eu tive essa felicidade de ter esse apoio, mas realmente era onde tinha a minha maior dúvida. Entendi, perfeito. E é a realidade de muitas mulheres hoje, né? Ter que voltar ao mercado de trabalho, às vezes com uma licença maternidade mais curta. Então, como você trouxe, realmente essa rede de apoio é muito importante. Exato. E aí foi muito interessante depois, porque eu tive 6 meses de licença, mais um de férias, mas depois disso eu acabei conversando, e por ter sido a minha principal dúvida, eu acabei conseguindo compartilhar com muitas mulheres como é que foi essa experiência, porque eu não quero que ninguém mais passe por isso, né, de retorno e tal. Sim. E aí eu acabei acompanhando muitas mães que tinham a licença reduzida, né? Aquela de 4 meses, um de férias e tal. E realmente é onde tem a maior dúvida, porque você volta de licença enquanto ainda não acabou o período exclusivo. E aí a sensação de culpa, de como vai ser, etc., é ainda maior, né? Então, mas assim, mulheres, dá certo, tem como voltar ao trabalho, inclusive quando você não tem a licença estendida, continuar amamentando exclusivamente até os 6 meses, é possível, não é fácil, não é uma coisa que você vai conseguir, sabe assim, tranquilamente, precisa de informação de qualidade, precisa se preparar para isso, mas é possível e tem vários casos de sucesso que a gente poderia compartilhar, mas eu acho que o principal recado aqui seria realmente ir atrás dessa informação para dar certo. Certo, então esse é o seu conselho, se você pudesse dar para as mães que estão amamentando ou que querem amamentar, se informar, buscar conhecimento. Exato, então para mulheres grávidas, não se preocupem só com chá de bebê, não se preocupem só com a hora do parto. Esse momento ele é super importante, mas depois tem um desafio muito maior esperando, que é o período da amamentação. Então, participem de rodas de conversa, isso foi super legal, né? Encontrar outras mães que passaram por isso ou que vão passar, com profissionais que possam dar um direcionamento correto, respaldado em boa ciência. Então procurem esses lugares, há vários momentos, inclusive na própria internet, lugares onde você pode encontrar essas informações. Então, mulheres grávidas, pensem nisso, leiam sobre isso. E puérperas, você não está sozinha, não tenha medo de pedir ajuda, peçam ajuda. Maridos, apoiem suas mulheres nesse momento, né? Vocês que, inclusive hoje em dia tem muitos pais que têm o direito à licença paternidade estendida, aproveitem esse benefício para apoiar a mãe,
para que a mãe possa se dedicar ao bebê e ter sucesso na amamentação. Perfeito, Di. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência. E se você se identificou com esse vídeo ou acha que ele pode ser útil para alguém que você conhece, compartilha, curte aqui o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. Obrigada, até mais.